Olá, caro estudante, é um prazer ter você novamente no curso de Lógica de Programação com o Portugal Studio, nosso curso denominado Dominando a Lógica de Programação. Vamos dar prosseguimento então no nosso curso. Já vimos nas últimas aulas um pouquinho sobre bibliotecas, tá? Então, aos poucos, vamos começar a utilizar bibliotecas no segmento, né? Na continuação do curso, tá bem? Então vamos ver hoje outro conteúdo que vai ser bastante relevante para vocês, tá? Eu estou falando de vetores, tá? Então já vimos algumas estruturas, tá? Então estruturas de repetição, tá? Agora vamos ver, por exemplo, duas estruturas bem interessantes, que são vetores e matrizes. Neste primeiro momento, vamos ver vetores, tá? Então, o que é vetores? Chamamos de vetores os conjuntos de variáveis agrupadas no mesmo tipo, tá? Então, a gente tem uma série de variáveis, tá? Então, a ideia de vetores é agrupar todas essas variáveis, tá? Importante aqui que elas têm que ser do mesmo tipo, tá? Um exemplo bem prático e que é bastante utilizado para exemplificar o uso de vetores, tá? Imagine que precisasse armazenar as notas de 50 alunos, tá? Na forma como vínhamos declarando as variáveis, teríamos que declarar 50 variáveis, ficando assim. Então, ia ser real inteiro, né? Provavelmente ia ser do tipo real. Então, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, até a nota 50. O que pode ficar um pouco inviável quando precisamos informar muitos dados, né? Então, teríamos que criar 50 ou mais variáveis para armazenar essas informações. Com vetores, a declaração fica da seguinte forma. Então, declaramos o tipo, né? Ele é do tipo real, um nome, tá? Eu vou chamar de nota, e 50 entre colchete, tá? O 50, tá? Isso equivale, né, a criar 50 variáveis do tipo real. Então é o tamanho do meu vetor, né? Quanto de espaço que eu vou armazenar para guardar as variáveis que eu quero, os valores que eu quero, tá? Então uma característica dos vetores é o colchete e dentro é o tamanho do vetor que eu quero alocar, tá? Então eu tenho uma única variável, que é a nota, né? Que na verdade é um vetor que eu vou guardar 50 variáveis dentro dela, tá bem? Então, como funciona? A única diferença entre a declaração de vetores e a declaração de variáveis simples é que, ao declarar vetores, especificamos ao fim da declaração entre colchetes o tamanho do vetor, ou seja, sua capacidade de armazenamento. Que é isso que a gente viu aqui nesse último ponto, tá? Então, o real, nota, colchete, 50. Tá? A única diferença é que vamos colocar esse colchete e o espaço que queremos, né, o tamanho do vetor que a gente quer alocar, ou que queremos alocar, né. Então, o vetor é uma coleção de caixinhas numeradas. Cada caixinha é capaz de armazenar um valor e tem o seu endereço. O endereço de cada caixinha é conhecido como índice e serve para identificar qual posição do vetor queremos acessar. Abaixo temos a representação gráfica do nosso vetor de notas de 10 posições declarado acima. Então é importante você ter esse entendimento de índice, tá? Sempre que precisamos acessar algum valor ou substituir ou preencher algum valor no vetor, a gente vai precisar utilizar o índice, tá? O índice ele corresponde à posição que aquele valor está dentro do vetor. Sempre o índice de um vetor de uma matriz começa por zero. Então temos índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se você contar, vai ver que tem 10 notas aqui, tá? Mas não vai até o 10. Por quê? Porque o índice de um vetor sempre começa em zero, tá? Então, como vamos trabalhar aqui, e na maioria das linguagens de programação é assim também, os índices de vetores e matrizes começam em zero, tá? Então não confunda. Quando pedir para criar um vetor de 10 posições, você vai colocar 10 lá. Mas para acessar essas posições,
sempre comece, o primeiro, na verdade, é índice 0. O segundo é índice 1, terceiro índice 2 e assim sucessivamente, tá? Isso você tem que ter bem claro na sua mente, tá bem? Então, na primeira posição, que é o índice 0, eu tenho o 8.5. Na segunda posição, que é o índice 1, eu tenho 7.6 e assim sucessivamente, como pode ser observado aqui nessa tabela. Tá? No vetor representado acima, temos, por exemplo, armazenado no índice 2 o valor de 9.3, tá? Que seria o nosso terceiro valor aqui, que está no índice 2. Note que, como declaramos um vetor de 10 posições, os índices variam de 0 a 9, tá bem? Então, isso aqui tem que ficar bem claro para você. Tranquilo? Bom, então o vetor pode ser visto como uma variável que possui diversas posições e com isso armazena diversos valores, porém todos do mesmo tipo. Tá? Então, só para reforçar o que já vimos anteriormente, tá bem? Então, o vetor é como se eu pegasse várias variáveis, né, com perdão da redundância da palavra, e agrupasse todas elas em um único local, tá? Então, eu pego 10 variáveis e coloco todas elas junto dentro de um vetor, tá? E acesso esses valores através dos índices do vetor. Como referenciar as posições de um vetor e armazenar todas nas mesmas? A síntese para utilizar uma posição de um vetor é: então, é o nome do vetor e o índice que eu quero acessar, ou quero modificar, ou quero ler, ou quero preencher. Tá? Então, o nome do vetor e o índice. Assim, para armazenar o valor 8.5 na primeira posição do vetor, seria utilizado o comando, então, notas, o índice que eu quero, então, eu quero colocar 8.5, então, notas no índice 0, que é a primeira posição do vetor, vai receber 8.5, assim que eu preencho, tá, o vetor, eu preencho pelos índices que ele tem. Tá? A única diferença entre a atribuição de valores quando utilizamos variáveis e quando utilizamos vetores é que usando vetores precisamos indicar o índice a ser utilizado. Trabalhar com vetores significa trabalhar com estruturas de repetição. Tá? Então vamos trabalhar bastante com estruturas de repetição. E o motivo é bem simples. Tá? Trabalharemos com muitas variáveis e deixaremos o trabalho mais pesado para estruturas de repetição. Tá? Então vamos precisar preencher estruturas às vezes bem grandes, tá? E as estruturas de repetição elas satisfazem essa nossa necessidade sem precisarmos estarmos fazendo tudo manualmente. Né? A melhor estrutura de repetição para trabalhar com vetores é o para, pelo simples motivo de sempre ter-se um número exato de elementos do vetor. Então, temos um vetor de 10 posições, utilizamos o 10 dentro da estrutura para percorrer o laço, né? E preencher, ou ler, ou modificar os valores de um vetor. Tá bem? Bem simples. Bom, aqui a gente tem algumas declarações de vetor, tá? De seus índices, tá? Vamos ver isso aqui na prática na próxima aula, mas só para você ter uma ideia e já pode ir praticando. Nesse primeiro exemplo aqui eu tenho um vetor do tipo inteiro de tamanho 5, ou seja, 5 posições. E ele já está inicializado aqui com os valores. Então no índice 0 eu tenho 15, índice 1 eu tenho 22, no índice 2 eu tenho 8, no índice 3 eu tenho 10 e no índice 4 eu tenho 11. Então 5 valores, então tenho o meu tamanho 5 aqui. Tá? Se eu colocar um escriva vetor índice 0, tá? Eu vou mostrar o 15, que é o que está na primeira posição. O escreva vetor no índice 1, eu vou mostrar o 22, que é o que está na segunda posição. E o escreva vetor no índice 4, é esse último aqui, eu vou mostrar o 11, tá? Que é o meu valor que está na quinta posição, do tamanho do meu vetor, só que eu acesso pelo índice, e como o índice do vetor sempre começa em 0, então vai de 0 a 4. 0, 1, 2, 3, 4. O 4 acessa o meu último elemento do meu vetor. Aqui eu tenho um outro vetor, tá?
então do tipo real aqui, de 10 posições, tá? Ou tamanho 10, como preferir. Tá? Eu também posso declarar um vetor do tipo caractere, neste caso aqui é nome, tá? Como eu estou colocando os valores aqui dentro, tá? Então eu estou colocando P-O-R-T-U-G-O-L, tá? Caracteres, então aspas simples, tá? Eu não preciso necessariamente colocar o tamanho dele aqui, tá? Porque ele já vai ser preenchido automaticamente pela quantidade de variáveis que eu tiver aqui dentro das chaves, tá? Então eu já estou preenchendo esse vetor, declarando ele explicitamente, tá bem? Então, algumas formas aqui de eu declarar vetores. Se você quiser, você pode reproduzir estes exemplos aqui, tá? Pode colocar um escreva também, por exemplo, nesse aqui no vetor nome, tá? E mande mostrar, tá? Todos os valores pelos índices dele, tá? Se você se acha preparado, você pode escrever uma estrutura para, é só ver o número de elementos que tem aqui, utilizar na estrutura para, tá? E colocar o escreva automaticamente, tá? Fica como desafio para você, mas a gente vai fazer algo bem parecido na próxima aula, tá bem? Bom, então isso aqui foi a introdução sobre vetores, vamos começar a ver a parte prática agora do uso de vetores, tá? Espero que você tenha gostado, espero que também que você tenha pegado bem essas referências sobre índices, tá? Porque isso vai ser extremamente importante para nós. Qualquer dúvida você deixe nos comentários e nos vemos na próxima aula. Valeu!